começar então a nossa lição hoje. É a lição de número 4. E tem como assunto da lição: a construção do templo enfrentou oposição. Esse é o nosso assunto da lição. O nosso textuário vem falando assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Está em Neemias, capítulo 4, verso 6. A nossa verdade prática diz assim: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe. Você que está de posse da sua Bíblia, você pode abrir aí comigo para acompanhar em Esdras, capítulo 4, o verso 7, 9, 11 e 13. Aí você salta para o verso 15, 16, 21 ao 24. Vamos ler todos juntos? E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabiel e outros da sua companhia, Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sisai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarzaquitas, Tarpelitas, Afazita, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas e Deovitas. Estes, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhes mandaram. Teus servos, homens daquém do rio, e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram, que vieram diante de nós, além de Jerusalém, e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora, saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis, para que se busque no livro das crônicas de seus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem que os homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometer isso. Porque cresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum, o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Essa foi a nossa leitura bíblica em classe. Então nós vamos falar aqui nessa manhã abençoada sobre a paralisação da construção, a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém, né? Dando continuidade a tudo que nós vemos vindo desde o início do ciclo dessa lição, que hoje já é a 4, vocês têm acompanhado, então, que o povo volta da Babilônia, né? Para cumprimento da palavra de Deus, e quando eles voltam, os muros, a cidade estava totalmente destruída. E eles têm então ali o apoio do rei Ciro, para então começarem a reconstrução dos muros, da cidade e também do templo, né, da casa do Senhor. Mas aqui nessa lição nós vamos ver que para tentar paralisar a reconstrução da casa do Senhor, dos muros,
de Jerusalém. Então, essa lição é focada nisso. Inimigos se levantam para paralisar a obra de Deus. Vamos para a nossa introdução, então, que diz assim: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada, e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito. Isso está em Esdras 3, 2 ao 4. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Então aqui tudo corria bem, né? O Senhor havia usado o rei Ciro através de um despertamento espiritual, e ele havia então libertado o povo, depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, para que retornassem a Jerusalém e então reconstruíssem seus muros, a cidade, o templo, e tudo corria bem. Aqui diz que nesse episódio eles já tinham restaurado aí parte do altar e já tinham aí restaurado também a festa dos tabernáculos, né? Já havia sido celebrada. E tudo caminhava bem. Eles continuavam aí na reconstrução, alegres, felizes, né? Gratos ao Senhor pela libertação. E tudo estava correndo bem até então. O ponto 1 diz assim: os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Está em Esdras, capítulo 3, o verso 8. Todos apresentavam muita animação para o trabalho, como eu falei, todos estavam na construção do templo, né, da casa do Senhor. O lançamento dos alicerces foi celebrado como uma sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Todos os que assistiam o lançamento dos alicerces expressavam seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Então, o júbilo, a alegria, ela invadia o povo de Deus nessa época, né, nesse momento, nesse contexto. O 2 diz assim: a reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou no Brasil em 911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. Mistério que não pode ser compreendida pelo homem natural. Bom, aqui a lição ela já nos remete ao que veio acontecer no Brasil no ano de 1911. Por quê? Porque são situações que você pode colocar aí de forma paralela e fazer comparações, que teve aí alguma situação muito parecida, só que com contexto espiritual. É como se a situação da reconstrução do templo remetia aqui para o movimento pentecostal de 1911, no Brasil, já relacionado ao templo, mas ao templo espiritual, né? É uma figura de reconstrução do templo físico em Jerusalém, já remetido aqui para uma situação espiritual, que a nossa vida é a casa de Deus, né? É o templo de Deus. Então, quando o movimento pentecostal chega no Brasil, há então um movimento dentro do nosso ser, o nosso espírito é restaurado, há uma reconstrução da nossa vida espiritual. E esse reconstrutor é o Espírito Santo de Deus. É isso que a lição está falando aqui. Vamos então para o nosso ponto 2. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para a cidade de Samaria.
depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca de Deus de Israel. Assim, os samaritanos continuavam servindo seus deuses, mas também temiam ao Senhor. Então, o inimigo aqui que se opõe à reconstrução do templo são os samaritanos, que era um povo misto, segundo nós lemos aqui na lição. Era um povo que era uma ramificação de Israel, do povo de Judá, que eram 2 reinos, tinha um reino do norte, certo? Então, os samaritanos, eles vinham aí de uma descendência, de uma mistura do povo da Síria, né, de um povo pagão, que se misturou com o povo de Israel. Então, vieram os samaritanos, nasceram os samaritanos. Então, eles vinham de um costume muito feio, muito errôneo, aonde eles adoravam o Deus de Israel, porque eles vinham também da descendência de Israel, mas também adoravam outros deuses, porque eles vinham da descendência do povo assírio, do povo pagão. Então, era um povo muito misto, tinha que ser purificado, né? Então, eles foram os que se opuseram à construção do templo. O ponto 3 diz assim: como se explica a falta de resistência dos judeus? Vamos lá ver. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu, através do rei Sírio, a maior autoridade da época que assinaram o decreto de construção do templo. Então, vemos aí, o que nós vemos? Quando os samaritanos se opõem à construção do templo, que é o que nós lemos na leitura bíblica em classe, que eles fazem uma carta, né, através de Zorobabel e dos seus líderes ali, eles fazem uma carta e enviam ao rei Artaxerxes. Não é mais então o rei Ciro, mas sim o rei Artaxerxes, para que venha a ser paralisada a construção do templo. O que o povo de Deus, os judeus, deveriam ter feito? Eles deveriam ter ido lá, eles deveriam ter resistido essa ordem negativa vinda do inimigo. Por quê? Porque o rei Ciro já havia decretado que eles deveriam construir. Então, através do nosso Deus, que é a autoridade maior e soberana. Ele não deveria ter curvado a cabeça, ficado cabisbaixo e aceitado o decreto do inimigo para que viesse paralisar a construção. Então, eles erraram aí. Eles não tiveram resistência para impor ali, então, e continuar a construir o templo. Agora, por que eles não conseguiram resistir? Vamos ver aqui, então. Recorrido a Deus. Olha só aqui a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém é uma clara de que Deus estava nesse negócio. Então, olha aqui a resposta. Por que eles erraram? O povo de Israel, em meio ao decreto de paralisação de construção, eles simplesmente baixaram a cabeça. Eles não deveriam ter feito dessa forma. Eles deveriam ter recorrido aqui a Deus em oração, clamado ao Senhor, que já tinha dado a eles tantos livramentos, né? Tantas vitórias, tantas conquistas. E eles ficaram aqui simplesmente o decreto do inimigo. Não deveria ter sido dessa forma. Porque, com certeza, se eles tivessem clamado a Deus em oração, buscado intensamente a presença do Senhor, jamais o Senhor os desampararia. Né? A palavra diz que se você se chegar a Deus, Ele se chegará a você. Se você buscar a Deus com todo o teu coração, Ele será achado de você, Ele vai se manifestar. O Senhor, Ele jamais vai resistir a um coração quebrantado e contrito que o busca. Isso é antes
Isso é para hoje também. O nosso Deus, ele não muda. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria, que começava a fazer com Judá o que havia feito com o reino de Israel, levá-los em cativeiro. Nessa hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185 mil soldados. Isso aqui é apenas um exemplo, né? Foge um pouquinho do contexto, mas é um exemplo de como o nosso Deus, ele é um Deus que socorre o seu povo em tempos difíceis. Aí vem dando esse exemplo aqui do rei Ezequias, está em 2, se você quiser acompanhar depois, você pode anotar, está em 2 Reis, capítulo 19, e o verso 30, e também em 2 Crônica 32, do verso 21 ao 22, aonde o povo de Deus ele foi cercado pelo inimigo. E o rei ele se prostrou, foi buscar o Senhor, e o Senhor ouviu a oração do seu servo e enviou um anjo só, diz a palavra do Senhor. Um anjo só destruiu 185 mil soldados. Deus não precisa de multidão para nos dar a vitória. Não precisa de multidão para repreender os inimigos, seja lá quem forem, quantos forem, ou a estatura que forem. Deus ele precisa apenas que eu e você nos coloque na sua presença, como servos do Senhor de verdade, como santificada ao Senhor, e que clame intensamente com fé. E o Senhor certamente ele vai intervir, assim como agiu na vida de Ezequias, rei de Israel, quando se colocou na presença de Deus, cercado pelos inimigos que queriam levar o povo cativo, ele clamou, Deus enviou um anjo só, deu vitória ao povo de Deus. Que isso sirva de exemplo para nós, nos dias de hoje também, povo de Deus. Vamos confiar no Senhor, vamos acreditar que o nosso Deus, ele peleja por nós, seja qual for a sua peleja, seja qual for a sua luta, não baixe a cabeça para o inimigo. Ergue a tua cabeça, confia no Senhor que tu serve, o Deus de guerra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. Vamos avançar. Ponto 3 diz assim: o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel, que era quem? O chefe político do povo de Deus, até então tinha a própria força. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Olha só que o povo de Israel não conseguiu resistir o decreto do inimigo, o decreto de paralisação da construção do templo. Primeiro, porque o seu chefe, o seu líder político, Zorobabel, na sua própria força, confiando no seu próprio braço. Então ele lutou o quanto ele pôde. Mas chegou um momento que as suas forças esgotaram, então ele se entregou. Nós hoje não temos que confiar no nosso braço, na nossa garganta, na nossa beleza, espiritualidade, na nossa sabedoria humana, no nosso status, né, no dinheiro que temos no bolso, na nossa condição financeira. Não, nós temos que confiar no Deus que nós servimos. Porque se nós confiarmos na nossa força humana, nos bens, na nossa força financeira, no nosso próprio braço, nós não vamos ser vitoriosos. Porque a vitória do povo de Deus está no Deus que ele serve, que é o Senhor dos exércitos. Olha aqui um exemplo para nós. Segundo, Josué, que era o outro líder que estava lá no contexto, mas não era o Josué que substituiu Moisés, não. Como sucessor de Moisés lá para libertar o povo do Egito. Não foi esse Josué. Esse Josué aqui está falando de Josué, que era o sumo sacerdote e líder religioso do povo de Deus. Ele estava com suas vestes manchadas.
Você vai encontrar a respeito desse Josué aqui, lá no livro de Zacarias, no capítulo 3, o verso 3. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual. Diante do problema causado pelos Josué, não tinha fé para buscar a ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o ministério da fé é guardada em uma pura consciência. Irmãos, isso aqui é muito, muito importante. O líder espiritual estava com suas vestes manchadas, diz a palavra de Deus em Zacarias 3:3. Primeiro, o líder político estava totalmente confiando no seu braço. Estava errado. Colocou Deus em segundo. O líder político, aliás, o líder espiritual, Josué, que era o sumo sacerdote, estava com suas vestes manchadas. Isso fala de pecado e impureza espiritual. O texto de Zacarias, ele não fala claramente o que estava acontecendo com o sacerdote, o sumo sacerdote Josué, que tipo de pecado ele enfrentava. Mas segundo estudiosos, né, e eu dei uma lida a respeito disso, fala que essa questão da sujeira nas vestes dele, sujeira espiritual, pecado, podia estar referindo-se aos seus filhos, contaminando, né, de forma sexual, sexualmente contaminados com mulheres pagãs, com povos pagãos. E o Senhor, ele não aceita isso. Isso refletiu na vida do sumo sacerdote do povo e também da casa. Olha aí o Senhor chamando a atenção para eu e você que somos pais de família. Pare de ficar tirando a responsabilidade dos seus ombros a respeito dos seus filhos, porque você é sacerdote dentro da sua casa. Seu filho está errando, de ficar fazendo vista grossa e se colocando como cego espiritual dentro da sua casa. Seus filhos errando e você olhando, fazendo que não está vendo e dizendo que a salvação é individual. Vocês que se virem, meus filhos, que a salvação é individual, negativo. Os filhos são herança do Senhor, responsabilidade dos pais. Se imponha dentro lá. Ensine a seus filhos. Repreenda o pecado, não aceite. Fale que você não compactua, fale que você não aceita. Se eles fizerem, aí sim eles vão responder perante o Senhor. Mas você sabendo do erro, o Senhor vai cobrar de ti, papai e mamãe. Fale, repreenda os seus filhos, não permita que eles errem. O Senhor vai requerer de você. Depois que eles estiverem de maior e forem longe de você, da sua vista, você não souber de nada, aí então eles vão ter que fazer a escolha deles. Mas enquanto moram com você, debaixo da sua... Então, uma das hipóteses das vestes manchadas do sacerdote Josué era que seus filhos estavam em pecado. E a hipótese pode ser que ele mesmo não estava bem com Deus. Algo na sua vida estava errado, né? Suas veredas estavam tortuosas. Nossa vida espiritual. E também, nós somos pais e mães. Temos que cuidar do nosso rebanho e da nossa vida. Cuide da sua vida espiritual. Ore, se consagre, busque a Deus, né? Evite, fuja do pecado, fuja das coisas erradas. Procure viver uma vida de santidade, uma vida que condiga com o que está falando na Bíblia Sagrada. Aí então você vai ter respaldo. Aí então você vai ter crédito, como alguns pregadores dizem, né? Crédito com Deus para intervir nesse momento. Se Josué estivesse bem, ele poderia ter se levantado diante do Senhor em oração, clamado a Deus, e o Senhor ele ia intervir, com certeza o Senhor não ia permitir que essa construção fosse paralisada, porque estava no coração de Deus. Vamos então para o ponto 4, né, que é o nosso último ponto. Como é que está o meu horário aí, Rafael? Beleza. Não foi meia hora ainda não, né? Amém. Temos quantos online? Pelo menos 2, 5 pessoas nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos. Continuem conosco aí. O Senhor tem falado e vai continuar falando conosco. Tá? Deus abençoe a vida de cada um que nos acompanha nessa manhã. Deus tem vitória para você. Ouça o que Deus está falando com você.
que Ele separou você para receber essa palavra hoje, nessa manhã. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra de Deus. A tristeza dos judeus. O povo geral tinha, desde o início da construção, acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Senhor, o Deus do céu, estava do lado dos judeus, ajudando-os. Voltamos aí? Voltamos? Vê se voltamos no teu. Tivemos uma pequena queda de energia. Vou dar uma pausa para tomar uma água. Pequena queda de energia, estamos reconectando a nossa internet. Vamos ver como é que está aí o sinal. Se está bom. E aí, conseguiu ver? Não? Voltou? Voltou, vamos continuar então. Tivemos uma queda de energia aqui na igreja, mas esse é talvez seja o inimigo querendo paralisar a obra. Nós estamos falando sobre oposição inimiga, paralisando a obra de Deus. E o inimigo hoje, ele age de várias formas, né? Então, ele quis aí paralisar, mas nós vamos continuar, porque nós não vamos agir como Israel. Os judeus reagiram naquele episódio, que baixaram a cabeça e aceitaram o decreto do inimigo. Nós vamos continuar a nossa live, porque nós estamos aprendendo hoje aqui que nós não confiamos na força do nosso braço, nem na nossa própria intelectualidade, não é verdade? Mas nós confiamos num Deus poderoso que está acima de todas as coisas. Então vamos lá. Como os samaritanos reagiram quando os judeus cessaram a obra, né? Nós acabamos de ler que o povo de Deus ele vinha construindo o templo, os muros de Jerusalém, com muita alegria e muito júbilo, né? E eles foram aí, então, surpreendidos com o decreto do rei Artaxerxes de paralisar a obra da construção do templo. Mas tudo isso aí, por trás, estava agindo na mão dos samaritanos, que tinham feito uma carta ao rei Artaxerxes, porque eles estavam enciumados de que se o povo reconstruísse o templo e a cidade, eles ficassem ali meio que de escanteio, né? Eles queriam ser os donos da terra. Então, eles estavam com medo. Eles, então, inventaram essa mentira, falando para o rei Artaxerxes que se o povo reconstruísse a cidade, ele seria esquecido, o rei não receberia os seus tributos. Mas isso tudo era mentira, era invenção dos samaritanos, né? Então, vamos continuar. O povo, quando baixou a cabeça, né, o povo judeu, para o decreto de parar a construção, as nações que estavam ao redor, os povos que estavam ao redor, disseram, mas Deus não estava com ele. Cadê o Deus desse povo? Cadê o Deus deles? A alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sua sábia e competente ação. Porém, o gozo do inimigo é de pouca duração. Você vê aqui, quando os samaritanos perceberam que a ação deles foi de sucesso, porque realmente o povo parou de construir, obedeceu o decreto dado, eles ficaram felizes, se parabenizando entre si, dizendo, nós conseguimos fazer esse povo parar de construir o templo. Como foi sábia a nossa atitude, né? Como foi sábio o nosso plano infalível. Sabemos que a alegria do inimigo ela dura pouco, porque Deus estava ali acompanhando vendo tudo isso que acontecia, né? Então, para nós hoje não é diferente.
O inimigo ele pode estar ali achando ele pode estar achando que te destruiu. Mas você serve um Deus poderoso que vai te dar a vitória. Vai te dar a vitória e vai desbaratinar o inimigo, vai espalhar, vai espantar o inimigo da tua vida. O diabo não espera, mas o nosso Deus, ele age por nós, trabalha em nosso favor. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Como eu falei, verdadeiros estavam ali tristes com essa situação porque eles queriam construir, mas outros, outrora, estavam nem aí para a situação, né? Estavam achando era bom que paralisasse, que acabasse. Assim também, na igreja de Deus, existem pessoas, nem todos ali são cristãos verdadeiros. No meio do povo de Deus existem pessoas que estão ali torcendo as coisas darem errado, estão ali torcendo para o irmão cair, estão ali torcendo para o irmão pecar. Mas o Senhor ele não se agrada de tal atitude, né? Nós temos que ser desses remanescentes que querem ver a obra de Deus avançar, que querem ver o sucesso do irmão, que querem ver o nosso líder vencer, que querem ver o pastor conquistar e estão lado a lado com seus pastores. É esse tipo de cristão que o Senhor ele procura, irmãos. É esse tipo de cristão que o Senhor ele busca. Eu trouxe uma conclusão. E quero ler para você nessa manhã. Diz assim: o povo de Deus, diante do decreto de parar a construção do templo, ficou totalmente triste, desanimado, paralisado e recuou. Você vê então que eles recuaram. A obra da construção do templo ficou parada por 15 anos. É muito tempo. Até então que se veio, levantou o rei Dário e continuaram a construir o templo. Mas 15 anos é muito tempo. Muito tempo. Na nossa vida, trazendo essa lição para os dias de hoje, aplicando na minha e na sua vida. Na nossa vida, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós precisamos estar em constante construção. Em quê? No nosso caráter, as nossas atitudes, buscando a nos limpar através da palavra de Deus, procurando ser melhores cristãos, melhores filhos, melhores esposos e esposas, melhores servos lá no nosso trabalho, melhores obreiros na casa de Deus, melhorar cada dia, para que nossa casa espiritual esteja limpa e adornada para que o Espírito Santo ele venha morar e repousar. Não deixe o inimigo te parar. Não deixe o inimigo querer te paralisar. Não recue como recuou o povo de Israel, o povo judeu. Nós aprendemos aqui como é que nós não recuamos. Quando o inimigo tentar te parar, querer que você volte para o mundo, volte para o pecado e retroceda, o que você faz? Ora intensamente ao Senhor que você serve. Busque ao Senhor oração. Clame ao Senhor, jejum. Deus, o inimigo ele não vai te matar. O inimigo não tem mais poder do que Deus. Nosso Deus ele é soberano acima de qualquer coisa, de qualquer situação. Você está com Deus, você está com tudo, você tem vitória. Porque o nosso Deus ele é maior. Não baixe a cabeça, levante a tua cabeça nessa manhã. Vai te dar vitória. E você já é mais do que vencedor. Busque a Deus até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito e aprovado. Ou seja, até que o templo seja totalmente construído, arrumado, pintado, bonito e adornado. Que é a nossa casa espiritual. Aqui nós chegamos ao fim de mais uma lição.